Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, a palavra hipócrita, hipocrisia, é aquela situação, não é, que nós muitas vezes falamos uma coisa, até às vezes defendemos uma coisa, mas na realidade nós vivemos uma outra totalmente diferente. Hipocrisia é quando, vamos dizer assim, não é? Eu vejo um cisco no olho do outro e eu falo daquele cisco, eu critico, eu faço fofoca, mas na realidade eu sou pior do que aquele. Olha, meu querido irmão, irmã, hipocrisia é como aquele, né, sepulcro caiado, por fora parece muito bonito, né, pintadinho ali de branco, mas por dentro tá cheio de osso, tá cheio de podridão. Na época de Jesus, não é? Aqueles túmulos eram pintados de branco, porque quem se aproximasse de um defunto se contaminava, ficava contaminado ali por uma semana, um tempo. Então, os fariseus, os hipócritas, eles pintavam os túmulos de branquinho ali, mas eles mesmos não viviam isso. Por dentro, eles tinham muita falsidade entre eles. Eles falavam, eles ensinavam, eles até conheciam as leis, mas não viviam, não praticavam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que a hipocrisia, que a falsidade são coisas abomináveis aos olhos de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de fazer um comentário deste Evangelho, começando exatamente aqui pelo final do Evangelho, que diz assim: e dizeis, se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Olha, meu querido irmão e irmã, aqui os fariseus, né, os hipócritas, eles estão aqui dizendo que se eles tivessem vivido na época dos pais deles, eles não teriam matado os profetas. Sinal de que os profetas verdadeiramente foram mortos. Por quê? Porque defendia a palavra. Essa palavra que os fariseus, que os profetas conhecem e que aparentemente defende, mas que usa para escravizar. Por isso que Jesus então vai dizer assim, bem claro aqui no finalzinho mesmo: com isso, confessais que sois filhos
daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais, porque eles continuam, meus queridos. Agora não só os profetas, mas continuam querendo escravizar, querendo matar, querendo roubar, aparentam, não é? Serem a favor, mas na realidade são contra. É aquilo lá do evangelho, né? De ontem, gostam dos primeiros lugares, gostam de estar nas praças públicas, gostam de querer aparecer. Olha, os mestres da lei, os fariseus hipócritas, eles verdadeiramente são como sepulcros caiados. Por fora bonito, mas lá por dentro não é? Tem nada que presta. E assim, meus queridos, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e nos perguntar: será que nós não estamos sendo sepulcros caiados? Será que nós não conhecemos a palavra de Deus, mas agimos de forma contrária, agimos de forma diferente? Será que nós até falamos da palavra de Deus, não é? Como eu aqui estou falando da palavra de Deus para vocês, mas será que eu estou vivendo essa palavra? Olha, meu irmão, não podemos ser hipócrita. Nós devemos anunciar a palavra, nós devemos levar a palavra para o outro, mas em primeira mão para nós mesmos. Não adianta, meus queridos, se eu não evangelizar com as minhas atitudes, com a minha maneira de ser e de proceder, não é com a palavra, porque a palavra, ela nos faz crescer, mas o exemplo é que arrasta. Ô meu irmão, ô minha irmã, não sejamos como sepulcros caiados. Por fora, eu repito, muito bonito, mas por dentro está cheio de ossos e podridão. Olha, o salmo de hoje, né? O Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece, meus queridos, por fora e nos conhece por dentro. Ele sabe se nós estamos sendo hipócritas ou se nós estamos sendo justos. O que Deus quer de nós é a justiça, é a verdade e não a hipocrisia e não a falsidade. O que Deus quer de nós é um coração sincero, é um coração reto, não é querer a vaidade, não é querer pisar no outro através de uma falsa religião, através de uma falsa igreja. Não, meus queridos, não. Jesus quer de nós oração e ação, coerência entre o que fala, entre o que crê e entre o que realmente realiza. Olha, eu te peço, meu irmão, minha irmã, com muito carinho, vamos lembrar aqui do Salmo. Eu gostaria que depois vocês rezassem o Salmo. O Salmo é o Salmo 138, entre parênteses, 139. Em que lugar me ocultarei de vosso espírito? E para onde fugirei de vossa face? Se eu subir até os céus, ali estais. Se eu descer até ao abismo, estais presente. Se eu pensasse a escuridão me esconder-me e que a luz ao meu redor se faça noite, mesmo as trevas para nós são como escuras, a própria noite resplandece como o dia. Olha, não adianta nós querermos tampar o sol com a peneira. Não adianta nós querermos ser como esses hipócritas, porque Deus nos sonda, Deus nos conhece por dentro e por fora. Olha, meu irmão, minha irmã, olha para dentro de você mesmo. Vamos nos olhar para dentro de nós mesmos. Será que aos olhos dos outros não estamos sendo um sepulcro caiado? Será que aos olhos dos outros nós não estamos agindo de falsidade? Conhecemos até os mandamentos, conhecemos as leis de Deus, mas não praticamos e às vezes até ensinamos os outros a praticar. Não, meu querido, não. O que Deus quer de nós é coerência, é justiça, é reconhecer que Ele é verdadeiramente o profeta, aquele que veio para nos orientar, para nos dar a direção, para nos fazer homens sinceros,
honestos e justos. Amém? Que assim seja. Amém.